Muito bem, programa Comunidade ao vivo, trazendo informações para você. E nesse momento vamos entrevistar o jornalista Ricardo, da JM Notícias, um portal de notícias que traz informações para você, Araguaína, do Tocantins e também de todo o Brasil. Ocorre o seguinte, nesse sistema que estamos vivendo por conta da pandemia, os decretos municipais, estaduais e algumas restrições de isolamento social fizeram com que os cultos presenciais nas igrejas fossem proibidos. E agora existe um trabalho, uma campanha voltada por parte dos evangélicos para que não só as igrejas voltem às suas atividades, né, mesmo com algumas restrições, mas também o comércio possa voltar aí a funcionar. E quem também está lutando para que isso aconteça, usando a sua voz, os mecanismos de notícia, né, suas redes sociais, é meu amigo jornalista Ricardo JM. Bom dia, seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia, Divino. Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando o programa. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui, né, para poder falar de um tema muito importante para o segmento cristão da nossa cidade, que é os cultos religiosos presenciais. Eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo, e não é de hoje. Desde o primeiro momento, você sempre deixou clara a sua posição, tanto como jornalista, como cristão, como empresário, de que o isolamento social não era o melhor caminho para conter a pandemia, e a prova está aí. O isolamento social aconteceu e os casos continuam aparecendo, né? Só que teve um problema. Com o fechamento das igrejas, e aí vai aqui uma observação às autoridades, as pessoas ficaram sem aquele local para recorrer no momento de crise espiritual, de crise psicológica, no momento em que todas as portas se fecham e a igreja continua aberta. Como é que está esse pessoal hoje? Divino, eu vou te dizer algo interessante, assim, que é nos momentos de dificuldade, é no momento de aflição, é no momento de uma pandemia que as pessoas mais precisam de aconselhamento, de oração, de aconselhamento, de atendimento, de oração. E a igreja é um lugar de refúgio. E essas pessoas, geralmente, elas procuram a igreja para poder receber uma oração, para poder receber um aconselhamento do pastor. E esses locais de culto, que é inviolável segundo a Constituição, e também tem um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que diz que os cultos é um local essencial. Sim. Né? Aí, vale frisar também que, recentemente, o governo municipal atendeu um decreto do governo do estado. Mas do presidente... E aí eu me questiono, por que não obedecer um decreto presidencial? Né? O governo dos Estados Unidos, o presidente Trump, também declarou também a atividade religiosa presencial como atividade essencial lá naquele país. Né? Então, as pessoas, nesse momento que nós estamos passando agora, de muitas pessoas perdendo seus empregos, perdendo o seu trabalho, perdendo a sua renda, essas pessoas elas vão procurar a igreja. Elas vão procurar refrigério ali, né? Alguns vão procurar na igreja, outros vão procurar na bebida, né? E existe outros que vão procurar na igreja. Final de semana foram na bebida. Final de semana que passou, você viu o tanto de ocorrência policial? Inclusive eu vi que por uma pessoa que trabalha no regional, disse que a cidade mudou a cara domingo, né? Segundo ele, o regional encheu de pessoas que foram acidentados, quebrados, outros perderam a vida devido à questão à bebida. Eu não sou contra a questão da bebida, né? Quem quiser consumir, estou tranquilo. Nós estamos abordando a questão de uma atividade que é considerada por alguns juristas como um direito fundamental, o direito de culto. Né? A igreja até aqui agora, ela tem sido pacífica, a igreja é uma companheira do poder público, ela obedeceu os decretos, mas eu penso que nesse momento, o prefeito ele publicou um decreto 226 na última sexta-feira, tratando sobre a realização dos cultos presenciais, e lá o prefeito deixou bem claro, é permitido somente a realização de cultos online. Aí ele diz no decreto... Aí o que tem é o tal do aconselhamento, é isso? Isso, aí o que tem é a questão do aconselhamento, mas o decreto ele é bem claro, Divino, onde ele fala que culto somente online. Sim. Ou seja, não pode ser realizado culto presencial. Né? Mas eu quero
pedir aqui, não sei se o prefeito vai estar nos acompanhando, que o prefeito se sensibilize. O governo do Rio Grande do Sul, Divino, ele atendeu, ele fez um decreto colocando o que era essencial e o que não era essencial. Aí o presidente Bolsonaro edita o decreto falando que a atividade religiosa é atividade essencial. O governo do Rio Grande do Sul readequou, reeditou o decreto e incluiu a atividade religiosa lá no Rio Grande do Sul e incluiu as igrejas. Então, as igrejas do Rio Grande do Sul realizam hoje cultos presenciais com a capacidade de até 25% dos assentos. Dos assentos. Uma igreja que tem 100 pessoas, podem estar lá 25 fiéis. Pessoas. Ocorre que nada impede também que os cultos aconteçam mais de uma vez por dia. Justamente. Por exemplo, teve um determinado momento que o prefeito permitiu a realização de até 40 pessoas por culto. Aí algumas igrejas estavam realizando 2 cultos, né? Isso. 2 cultos. Então, nós gostaríamos de conclamar ao senhor prefeito que olhe para esse segmento, que é um segmento que ele só traz bem para a sociedade, traz bem para a comunidade, e sensibilizasse no sentido, de repente, Divino, liberar 30% da capacidade dos assentos do nosso município aqui, já que... Inclusive, fazendo observação, quando soltaram o primeiro decreto permitindo com 40 pessoas, eu falei, olha, está um pouco fora da realidade de Araguaína, porque tem igrejas como a Igreja Ágape, a Igreja Matriz, alguns templos das Assembleias de Deus, que conseguem tranquilamente receber mais pessoas. Já tem outras igrejas que 40 pessoas já não deixa a gente lá de fora. Não é assim? Eu sou da Assembleia de Deus Madureira aqui da cidade, uma das maiores do nosso município. Lá cabe cerca de 500 pessoas. Né? 50 pessoas com tranquilidade já faz o culto, ou mais que isso. Então, assim, meu Deus, precisa realmente de um bom senso nessa questão de não fazer um número cheio, mas um percentual pelo espaço. Justamente. Nós gostaríamos de defender. Aqui é uma cidade onde o número de evangélicos, assim como Palmas, é extremamente considerável, né? Os evangélicos é um povo ordeiro. Nós gostaríamos de pedir ao prefeito, né, que o prefeito libere pelo menos 30% da capacidade da realização dos assentos ali, para que as igrejas voltem à normalidade, voltem a transmitir a palavra, voltem a poder fazer o seu papel social, que muitas das vezes, Divino, o Estado não chega, mas a igreja chega. Chega, é verdade. Agora, essa manifestação, esse trabalho, que você é um dos idealizadores, eu percebo ativamente você no seu Facebook, no Facebook do JM, nas redes sociais, nas reuniões, nos grupos que nós participamos, estamos em comum, vejo você como um dos primeiros a levantar a voz em favor desse questionamento da abertura das igrejas. Mas os líderes religiosos estão também com esse mesmo empenho? O que você escuta dos pastores, que você tem um acesso grande no meio dos pastores, o que você ouve deles? Divino, no último sábado nós fizemos uma matéria, lançamos no portal JM Notícia, foi publicado no Plantão Gospel e foi publicado ontem também no site lá do Norte Tocantins, aonde nós defendemos a realização de cultos presenciais no nosso município. Quando nós soltamos a matéria, o presidente do Comeara, pastor Flávio Braga, entrou em contato conosco para fazer o seu posicionamento. Nós ouvimos o pastor Flávio, aonde ele defende também a questão, uma abertura maior para que sejam realizados os cultos presenciais. Então, no sábado à tarde, 4 horas da tarde, nós ouvimos ele, e ele também defendeu de uma forma, assim, que sejam abertos com bastante responsabilidade, tomando todas as precauções. As limitações, distanciamento, uso de máscara, a higienização do local. Saímos de lá, recebemos uma ligação de um pastor do Itaipu, pastor Gildex, e ele falou, Ricardo, apesar do meu ministério ser pequeno, eu queria que você desse voz também ao nosso sentimento. O Ricardo JM, ele fala pelo público evangélico, ele é uma pessoa que tem um acesso, tem uma representação no meio evangélico, mas eu queria agora colocar também a opinião da Igreja Católica. Né? Aqui também estamos falando do cristianismo, né? Que não é uma bandeira religiosa, falando das igrejas, inclusive a Igreja Católica. O que a Roma diz a respeito disso? Então, eu tirei alguns prints dessas conversas, onde as pessoas falam que a igreja não é um lugar de contágio, a igreja não é um lugar de contaminação, mas é um lugar de refúgio. Então, o Dom Giovanni,
e tantos outros, né, se manifestaram sobre essa situação. Então, temos aí também uma manifestação da Igreja Católica, inclusive do Vaticano, a respeito desses posicionamentos, porque realmente o que nós estamos vivenciando é quem está gostando muito disso são as pessoas que não gostam de igreja. Quem está gostando muito dessa situação, eu posso falar, o Ricardo, eu vou poupar ele desse comentário, porque o Ricardo é uma pessoa mais eu vou falar aqui, mais comedida do que eu. Mas o pessoal do anticristo aí está fazendo a farra, né? Pessoal do comunismo aí está todo feliz da vida, né? O pessoal, tem um certo partido político aí que deve estar soltando foguete, deve estar fazendo a encruzilhada despacho com galinha preta e sapo cururu, porque só sabe fazer isso. Mas enquanto tiver alguém, meu amigo, com coragem de dobrar o joelho no chão, e gente com coragem nesse mundo, essa feitiçaria de vocês não vai acontecer não. E não vai ter força não. Sabe por quê? Porque o cristão que tem medo de dizer que é cristão, esse, meu amigo, ele é morno. E quem sabe o que acontece com morno, você já entendeu. Então, cristão que tem medo de ser cristão, eu não tenho medo de ser cristão. Eu congrego com as convicções religiosas que eu fui criado, graças a Deus, num lar cristão. Eu defendo o cristianismo e toda a liberdade religiosa, toda ela. Talvez aqui eu discorde de algum ponto de vista de um determinado líder religioso, de algum comentário de um líder religioso, mas o direito dele de congregar eu tenho que defender até a morte, até a minha morte. Eu tenho que defender o direito das pessoas congregarem em igrejas que sejam qualquer denominação, mesmo não concordando com alguns líderes religiosos, que vai uma observação, mas o direito deles de congregar eu tenho que defender até a morte. Eu posso não concordar com nada que você fala que está aí do outro lado, mas o seu direito de falar eu tenho que defender. Você tem que abrir a boca e falar, é direito garantido. O que nós vivemos agora é uma espécie de lei de mordaça. Bom, fiz meus comentários, poupei você desses comentários, deixa comigo, entendeu? Mas aqui, para a gente concluir, porque o programa, e o tema é importante, muitas pessoas estão assistindo, e a gente quer que você coloque agora quais são os próximos passos. O que vai acontecer a partir de agora? Tem reunião com o prefeito, esse aglomerado de pastores, de líderes religiosos, acho que não sei como é que está a questão dos padres também, já tem um diálogo, uma comunicação para falar, vamos abrir, realizar mais atividades durante o dia, dividir o povo. Divino, eu vou te falar o seguinte, eu tomei conhecimento que no sábado o prefeito, ele, não estou dizendo mal nem a favor da questão da bebida, tá? O pessoal aí nos entenda. Mas eu tomei conhecimento que alguns setores do segmento religioso se sentiram desprestigiados na questão libera a bebida e os cultos presenciais não. Então, isso aí mexeu com um importante líder religioso. Mas eu pergunto, o que contamina mais, uma igreja ou a fila na Caixa Econômica Federal? Pois é. É uma boa observação. E aí, responde aí para mim, aquela fila na porta da Caixa Econômica Federal, o que contamina mais? A igreja, onde senta o casal aqui, o outro ali, de máscara, tudo bonitinho, ou aquela fila no sol quente? O que contamina mais, pô? Responde aí para mim, então, as autoridades. Então, Divino, eu tomei conhecimento que algumas igrejas vão começarem, mesmo não estando no decreto a liberação dos cultos presenciais, algumas vão abrir. Né? Mas eu defendo que possa ter um diálogo saudável com a gestão municipal, tudo dentro da legalidade. Existe um decreto presidencial, talvez os pastores estão amparados pelo decreto presidencial, porque eles decidiram reabrir os cultos. Concordo. Né? De repente eu falei, não, você veio me autuar, você veio me multar, mas existe um decreto presidencial, existe a hierarquia das leis, e a Constituição e o decreto presidencial é superior ao decreto do município. De repente, eles estão amparados juridicamente nisso. Concordo. Mas existe algum segmento da sociedade aqui em Araguaína que já estão abrindo as portas por se sentirem desprestigiados quando se libera a questão das bebidas e não se libera um serviço essencial que foi decretado pelo presidente da República. Né? O interessante, inclusive, Divino, só para finalizar aqui, o Comeara, né, que, no caso, teria que fazer essa questão aí. Eu fiz a matéria
E, inclusive, eu fiz na condição de jornalista e cristão, não, eu represento a igreja B, a igreja A, não. Eu fiz na condição de jornalista e cristão desde os meus 13 anos, né? Mas quando eu fiz a matéria, Divina, muitos pastores da cidade se sentiram representados, porque falou, rapaz, alguém deu o grito. Alguém deu o grito, né? O grito no sentido assim, nós queremos voltar aos cultos. Ontem eu conversava com o presidente de um ministério também, ele falou, Ricardo, eu quero abrir o culto, as pessoas estão procurando, eu preciso que o prefeito se flexibiliza essa questão da abertura do nosso segmento. E o meu clamor aqui, Divino, eu quero agradecer por esse espaço, no sentido de pedir ao poder público municipal a gentileza, né, a possibilidade de flexibilizar até 30% da capacidade de cada templo a realização dos cultos na nossa cidade. Tomara que ele atenda, um abraço, conta com a gente aqui, depois a gente volta, bate mais papo aqui sobre essas informações. Quando abrir, você volta aqui, viu? Tá, joia. Obrigado, Divino. Valeu. Obrigado.